No Brasil, a cor da pele ainda define as chances de conseguir um emprego, o salário que se recebe e o tipo de ocupação disponível. Em 2024, a taxa de desemprego entre pessoas pretas, 9,7%, e pardas, 9,1%, superou com folga a dos brancos, 6,2%, segundo a pesquisa do IBGE. Entre os que conseguem trabalhar, a desigualdade persiste no contra-cheque. No segundo trimestre de 2024, brancos receberam, em média, R$ 4.009, enquanto pretos ficaram em 2.350 e pardos com 2.402. Um fosso de cerca de 40%. A informalidade também pesa mais sobre a população negra. No mesmo período, ela alcançou 44% entre homens negros e 41% entre mulheres negras, patamares cerca de 9 pontos acima dos não negros. Quando se observa a subutilização da força de trabalho, o recorte de raça e de gênero é mais duro. A taxa composta foi de 16,7% para mulheres negras, mais que o dobro da registrada entre homens não negros, 7,5%. E a segregação ocupacional segue evidente. Quase 70% de quem realiza trabalho doméstico e de cuidados remunerados no país são mulheres negras. O filósofo, rapper e membro do Instituto Gellérth, Clodoaldo Arruda, faz um resgate histórico ao indicar as feridas ainda expostas nas questões raciais do país. Né? Foram 3 séculos, basicamente, aí, séculos 16, 17 e 18 de escravidão. Né? Nós estamos no início do 21 e só fomos acabar com a escravidão no fim do século 19. Certo. Então, para não, repito, não sou de exatos, não farei esta conta, mas nós temos aí menos de 140 anos de abolição da escravatura. Então, sob o ponto de vista histórico, a escravidão acabou ontem. Né? Então, a sociedade brasileira se estruturou baseada no racismo. Né? O Brasil foi colonizado e aí toda a questão mercantil e que depois evoluiu para uma questão capitalista, né? Saímos do mercantilismo para o capitalismo, e ambos os regimes foram pautados em mão de obra escrava não branca. Primeiro a indígena e depois a negro-africana. Né? Então, o racismo motivou a existência, né, de uma colonização de populações. Né? A sociedade emergiu a partir do racismo. O racismo foi o critério principal. O Brasil não nasceu para ser uma colônia de convívio, uma colônia para virar uma nação. O Brasil era uma colônia extrativista. Né? As pessoas só começam a repensar, bom, isso aqui vai ter que virar um país, vai ter que ser minimamente habitável por conta da família real que veio para cá, e isso só em 1808. De 1500 até 1808, né, quando a família real chega ao Brasil, a gente tinha, no máximo, as capitanias hereditárias, que eram uma série de latifúndios dados a algumas famílias de amigos do rei, e tudo que eles tinham que fazer era extrair, mandar para Portugal. Extrair, mandar para Portugal. Então, não precisava viver gente aqui, ou não precisava ter uma intelectualidade, não precisava ter cientistas, não precisava ter aqui uma elite intelectual e financeira para tocar extração de minério e extração de produto agrícola. Então, só chegou aqui as camadas mais baixas da sociedade de Portugal e os escravos. Esse país só começa a pensar, enquanto nação em si, queremos desenvolver esse lugar aqui a partir de 1808, que historicamente também foi ontem. E tudo isso baseado na mão de obra escrava. Quando a escravidão acaba, e nós somos o último país a fazê-lo, né? Incrível como esse país tem uma vocação para ser atrasado, quando a escravidão acaba, tinha um contingente aí de milhões de pessoas negras que o Brasil optou por não inserir na sociedade. Clodoaldo ainda ressalta que tal estrutura histórica é vigente e que os indicadores demonstram a exclusão de negros e negras. O nosso dilema é esse. Né? Nós temos uma estrutura racista, de um lado, que exclui a maioria do contingente da população, né? E aí tem os agravantes, né?
Além de ser negro, se for uma mulher negra, ela vai mais para baixo na pirâmide social. E aí elas também são maioria dentro desse subgrupo de pessoas empobrecidas e precarizadas negras. As mulheres negras, que hoje são mães solos e a maioria das mães de família, estão no pé da pirâmide. Se essa pessoa, além de negra, for portadora de uma deficiência física ou cognitiva, ou se ela for uma pessoa LGBT, piorou ainda. Inclusive, porque se ela for uma pessoa LGBT, ela está correndo risco de vida e pode não passar dos 35 anos de idade. A maioria dos assassinatos de pessoas trans e da comunidade LGBT no geral são de pessoas negras. A maioria dos feminicídios são contra mulheres negras. A maioria das mortes violentas da juventude são de jovens negros. Então, não só esse contingente de 56% está excluído das benesses socioeconômicas da sociedade brasileira, como ela tem sido epidemicamente exterminada. A fala de exclusão das mulheres no mercado indicada pelo filósofo foi algo vivido na pele pela ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, que relata uma experiência pessoal de discriminação durante uma entrevista de emprego. Para além de darmos as condições necessárias, também entendermos que já temos, alguns anos para cá, resultados, por exemplo, da lei de cotas. A gente hoje, quando entra na UERJ, a gente vê já em grandes carreiras, digamos assim, um percentual de pessoas negras muito maiores e também já formadas. Então, a gente já tem fruto disso. Para eu estar aqui agora também foi necessário uma lei de reparação. A gente tem sim que qualificar, mas já existem também muitas pessoas negras qualificadas, né, que poderiam estar ali disputando. O que infelizmente a gente tem é a falta de acesso, né, a esses lugares. Então eu vou te dar um exemplo pessoal. Quando eu voltei dos Estados Unidos formada, tanto na faculdade quanto no mestrado, eu fiz uma entrevista para ser uma âncora de jornalismo, né, num programa de uma emissora, inclusive, muito famosa. E durante a entrevista, era eu e uma outra menina branca. Eu jamais imaginaria que eu ia escutar aquilo, mas eu escutei do entrevistador que eu não tinha rosto para ser âncora naquele momento. E é óbvio que eu desisti do jornalismo imediatamente, assim, eu fui dar aula, virei professora de inglês para educação infantil, ensino médio, fundamental 2, mas estava tão qualificada quanto ela. O que explica essa fala dele, né? Para além de tudo que a gente vive hoje no país, a gente sabe que, infelizmente, quem está sentado no lugar de poder, de protagonismo, às vezes não quer ceder. Um passo fundamental na mudança dos resquícios de uma sociedade escravocrata foi a Lei de Cotas Raciais, que reserva vagas em universidades e institutos federais para estudantes de escolas públicas, sancionada no dia 29 de agosto de 2012 pelo governo de Dilma Rousseff. Além da aprovação da Lei de Cotas, que já garante 30% das vagas em concursos públicos federais para pessoas negras, indígenas e quilombolas. Recentemente, mais uma medida importante foi aprovada no Senado, o projeto de lei 4116/2021, que visa reservar um percentual de vagas de estágio para estudantes negros. Essa ampliação visa corrigir desigualdades históricas e promover maior inclusão no serviço público e em programas de estágio, como reforça o senador Paulo Paim, do PT. E está assegurado mais uma política afirmativa, né? Para garantir justiça a todos. Porque, como eu digo, o Brasil, o preconceito é muito forte e às vezes o menino vai lá, estudou, se preparou e chega na hora do estágio, ele não é contratado porque é negro, porque é pardo, porque é indígena. Menino ou menina, né? E agora está garantido, então, que haverá um espaço para todos. Isso é bom para todos, é o convívio entre brancos, pardos, negros, indígenas, quilombolas. Nós somos toda uma nação só, somos todos, como eu diria, uma única família. A aprovação do projeto reforça a urgência e a relevância das políticas públicas voltadas ao combate ao racismo estrutural. Iniciativas como esta mostram que a transformação social exige ações estruturadas e contínuas, capazes de ampliar o acesso e a participação de grupos historicamente marginalizados, construindo um ambiente mais justo e equitativo para todos os lados.